pessoal! No exercício de hoje, a gente vai encontrar a derivada parcial da z com respeito a x no ponto 1, sabendo que a equação xy mais z ao cubo x menos 2yz é igual a zero. E aqui, o nosso z, essa equação aqui, né, tá definindo o z como uma função de duas variáveis independentes, que no caso aqui é o x e o y, porque o z está amarrado por essa equação e isso significa que o z varia à medida que x e y varia. E a derivada parcial dele existe, então a gente só precisa fazer a conta. Então aqui, para facilitar o entendimento, eu vou chamar o z igual a uma h de x, já que a gente está querendo a derivada parcial só com respeito a x, então é como se o nosso y aqui fosse uma coisa constante. Então aqui a gente vai tomar z igual a h de x. Pelo enunciado, a gente tem então que isso aqui é zero, né? A única coisa que eu fiz foi trocar o z aqui por h de x. E aí, eu vou derivar parcialmente com relação a x ambos os lados dessa equaçãozinha aqui. Então, aqui eu preciso fazer essa conta, mas eu já sei que a derivada de uma constante com relação a x vai dar zero. Então, agora, resolvendo essa derivada aqui, o nosso x é uma constante, então x vezes uma constante derivada com relação a x vai dar essa constante. Aqui, a gente tem a derivada de h ao cubo vezes x. Então, aqui a gente tem que usar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do primeiro nada mais é do que 3h ao quadrado, só que aqui tem que usar a regra da cadeia. Aí, a gente tem que multiplicar pela derivada do h. Então, aqui é a derivada do primeiro, agora vezes o segundo, que é o x'inho. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que a derivada de x com relação a x é 1. Então, aqui é como se estivesse multiplicando por 1. Agora, só precisa derivar essa parcelinha. Aqui a gente tem uma constante, essa constante sai, né, na hora de fazer a derivada. E aí, eu só tenho, então, que ficar com a derivada do h com relação a x. Então, o linha aqui, a gente está chamando a derivada parcial com relação a x. Ok, agora eu posso trocar, então, os h's por z ou a derivada do z com relação a x. Lembrando que a h' aqui é a derivada do z com relação a x. Ótimo, só que a gente está querendo encontrar o dz dx, então eu tenho que colocar ele em evidência aqui e isolar ele nessa equação. Então, aqui eu vou colocar dz dx em evidência. E esses aqui são os termos que não multiplicam dz dx. Agora, a gente vai isolar ele. Então, a gente chegou que dz dx é dado por essa expressão. Agora, se a gente substituir x, y e z, cada um deles igual a 1, porque a gente está querendo no ponto 1, a gente vai ter, então, o quê? Aqui em cima ficou menos 2 e aqui ficou 3, menos 2 que é 1, então a resposta aqui é menos 2.